quase inteiramente dado à idolatria. Mas está chegando um dia em que será travada a batalha e ganha a vitória. A vontade de Deus deve ser feita na terra como é nos céus. Constituirão todos uma família feliz e unida, revestida com as vestes de louvor e ações de graças, as vestes da justiça de Cristo. Toda a natureza, em sua arrebatadora formosura, oferecerá a Deus um tributo de louvor e adoração. O mundo será banhado com a luz do céu. A luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior do que é hoje. Os anos decorrerão na alegria. Sobre esta cena, as estrelas da manhã contarão em uníssono, e os filhos de Deus exultarão de alegria, enquanto Deus e Cristo se unirão proclamando: não haverá mais pecado nem morte. Estas visões da glória futura, cenas pintadas pela mão de Deus, devem ser desejadas pelos seus filhos. Necessitamos conservar constantemente diante de nós este quadro das coisas invisíveis. É assim que nos tornaremos aptos para atribuir um justo valor às coisas da eternidade e às do tempo. É assim que empregaremos nossas faculdades, influenciando os outros para uma vida mais santa. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Vocês devem estar pensando, Elias vai cantar alguma música, né? Eu só venho aqui para cantar, mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Quero conversar com vocês um pouquinho sobre um tema muito relevante para a salvação da nossa casa e dos nossos filhos, né? Nossa e dos nossos filhos. Alguns meses atrás, eu recebi uma ligação do nosso querido pastor. Estava trabalhando, ele me ligou, ele falou assim: Elias, quando é que eu posso te colocar para pregar? Aí eu falei assim, quando o senhor fizer a música de apelo do meu sermão, está combinado, eu posso pregar. Aí ele falou assim, mas quem te disse que eu canto? Eu falei, quem te disse que eu prego? Mas aqui estamos, né, como um bom pastor e uma boa ovelha que segue o pedido do pastor. Aqui estamos nós para conversarmos um pouquinho. Aliás, meu tempo já passou, mas tenho certeza que seremos abençoados nos próximos momentos. Vamos fechar os nossos olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus e Pai, nós elevamos a Ti o nosso pensamento, o nosso pedido. Tu sabes, não me sinto preparado, me sinto diante de Ti um pequeno servo, mas eu peço a Tua unção sobre mim neste momento, e que o Teu Santo Espírito possa estar aqui sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu escolhi essa imagem porque ela fala muito para mim, né? Provavelmente para vocês também. Quando eu entrei para a igreja adventista, essa foi a imagem que eu mais gostei, porque realmente é nela que o foco do cristão tem que estar, né? Esse realmente vai ser o nosso dia glorioso. E ela aqui, se vocês perceberem aqui, ó, tem todo tipo de gente aqui. Eu passo horas e horas olhando essa imagem sempre. Vocês verem aqui, tem um aborígena, tem uns índios por aqui, tem até um muçulmano aqui. Mas o que ela mais me chama a atenção para mim particularmente, tá? A maioria de vocês sabem, minha esposa perdeu 3 filhos e 3 abortos, desculpa, ela teve 3 abortos, e eu sei, tem a promessa que um dia eu vou rever esses meninos, que eu não os conhecia. Eles já tinham coração, eu já ouvia o palpitar do seu coraçãozinho, eu e ela. E essa imagem aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Um anjo entregando o bebezinho ao casal.
Isso para mim, quando eu vejo isso aqui, me traz alegria, me traz esperança. E com certeza cada um de vocês podem se ver aqui em algum lugar. Os nossos entes ressuscitando, saindo da tumba, os filhos sendo devolvidos aos pais. Maravilha, né? Bom, o tema da nossa palestra aqui, mini palestras, é exatamente esse aqui: a segunda vinda de Cristo e a minha família. A transmissão, a necessidade de ordenar o lar no temor do Senhor e a transmissão da esperança do retorno de Cristo aos filhos. Irmãos, é fácil criar os filhos, educar os filhos? Principalmente nesse dia de hoje? É fácil a gente ensinar o caminho aos filhos do céu? Não é fácil. Agora, tem um versículo, esse versículo é clássico em toda palestra, qualquer coisa que a gente assiste sobre família, a gente lê muito ele, que é esse aqui, ó. A grande promessa aos pais, está lá em Provérbios 22:6, não vou pedir para vocês abrirem as Bíblias, porque o tempo já está avançado. Fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Fácil. Poderia fechar aqui minha palestra e dizer assim: é isso aí, gente. Vamos ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, e quando eles forem velhos, eles não se desviarão. É assim? É fácil assim? A gente sabe que não é, né? Fui ao dicionário e encontrei isso aqui. O significado de ensinar. Ensinar significa repassar ensinamentos sobre algo, doutrinar e instruir. Pergunta: podemos repassar algum ensinamento para alguém, principalmente para os nossos filhos, se a gente não tem? Pode um professor de matemática ensinar biologia? Como? É impossível. Isso me chama a atenção. Primeira coisa, eu preciso aprender para poder ensinar o caminho aos meus filhos. Olha esse texto aqui. Essa é uma obra de não pequena grandeza e importância, e que requer ardoroso pensamento e oração, não menos que esforço paciente e perseverante. Veja bem, ardoroso pensamento. Pensamento nos remete ao quê? Planejamento. Nós temos que planejar a educação dos nossos filhos. Oração, parceria. Precisamos ir a Deus, pedir a orientação a Ele, para que Ele nos capacite, para que nós possamos passar a mensagem aos nossos filhos. Não menos que esforço paciente, é a nossa ação. Nós precisamos agir, nos esforçar. E sermos perseverantes, é o nosso foco. Nós precisamos focar naquilo ali, precisamos ter foco. E ela continua: deve-se pôr um fundamento correto, construir uma armação forte e firme, prosseguindo então, dia após dia, na obra de edificar, aprimorar e aperfeiçoar. Ou seja, um fundamento correto é o princípio. As crianças precisam ter princípios. É por isso que a gente vê muita gente aí fora que não tem nada de igreja, nada de religião, mas não rouba, não faz mal a ninguém, não mata ninguém. Por quê? Porque elas têm um princípio que outrora foi ensinado por seus pais. Ela continua aqui: pais, vossa obra é desenvolver nos filhos a paciência, a constância e o amor genuíno, lidando corretamente com os filhos que Deus vos deu. Vós os estáis ajudando a pôr fundamento, aquilo que eu falei, princípio, de um caráter puro e bem equilibrado. Vós lhes estáis infundindo na mente princípios que eles um dia seguirão em sua própria família. Isso é tremendo, irmãos, porque aquele ensinamento que você vai deixar para os seus filhos, ele vai levar com ele para sempre.
e ele vai passar para os filhos dos seus filhos. O efeito de vossos esforços bem dirigidos ver-se-á ao dirigirem sua casa no caminho do Senhor. Realmente temos uma obra a desenvolver nos nossos filhos. Eu peguei alguns exemplos aqui da Bíblia, eu queria compartilhar com vocês. O primeiro exemplo foi o exemplo de Eli, rapidamente aqui. Em 1 Samuel 3,13, eu já tenho marcado aqui, eu já vou a ele aqui rapidinho. E queria conversar bem rápido aqui com vocês. Primeiro Samuel 3, porque é o seguinte, irmãos, nós aprendemos com os exemplos, principalmente os exemplos bíblicos, né? Deus deixou a Bíblia exatamente para a gente seguir, ler e praticar. 1 Samuel 3,13 fala o seguinte: esse momento aqui era Samuel ouvindo a voz de Deus. Vocês lembram que Samuel ouviu a voz do Senhor 3 vezes e foi a Eli, e Eli falou: olha, Samuel, volta a dormir, porque se você ouvir novamente essa voz, com certeza é o Senhor que está te chamando. E o Senhor fez uma revelação aqui para Samuel. Fala o seguinte: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele, Eli, bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Irmãos, Eli, ele era sumo sacerdote. O que quer dizer sumo sacerdote? Ele era tanto sacerdote como juiz. Então, sobre a nação de Israel, ele julgava o povo e ele orientava o povo no caminho do Senhor. E o que acontece é que a nação judaica tinha em Eli um exemplo, certo? As famílias olhavam para Eli. Só que, segundo o relato bíblico que a gente conhece muito bem, ele não obteve êxito ao guiar a sua casa nos pés do Senhor. Muito triste, porque Eli teve 2 filhos, Ofni e Finéas, e eles eram meninos muito ousados. Eles profanavam o templo, eles, nas ofertas ali, eles tiravam vantagem, eles levavam mulheres para o templo, e isso me faz pensar o que os nossos filhos estão trazendo para o santuário hoje. O que nós, pais, temos permitido que os nossos filhos tragam no dia de sábado para a casa do Senhor. Aquilo que eles trazem com eles vai profanar o nome de Deus ou não? Hoje em dia a gente tem um celular, a gente pode acessar qualquer coisa, qualquer tipo de conteúdo. Será que os nossos filhos estão usando sabiamente? Que tipo de conteúdo eles estão usando no dia de sábado? Cabe a nós, pais, nós temos a responsabilidade de guiar os nossos filhos. Portanto, é a nossa responsabilidade cuidar e saber com que eles estão fazendo, com quem eles estão andando, para que eles não venham profanar o nome do Senhor na sua casa. Olha esse texto aqui sobre Eli. Eli era um pai transigente, que cede, tolera e condescende. Amando a paz e a comodidade, não exercia sua autoridade para corrigir os maus hábitos e paixões de seus filhos. Irmãos, a transigência. A gente acha às vezes que amar é não reclamar, é não corrigir, é não fazer com que o filho obedeça aquilo que a gente sabe que é princípio. Em vez de contender com eles, falando de Eli, ou castigá-los, submetia-se à sua vontade e os deixava seguir seu próprio caminho. Em vez de considerar a educação de seus filhos como uma das mais importantes de suas responsabilidades, tratou dessa questão como se fosse de pequena relevância. Então você veja, importantíssima responsabilidade temos nós sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre guiá-los até o reino celestial.
Outro exemplo que eu queria também compartilhar rapidamente com vocês, está lá em Gênesis 18, 19. Só voltando aqui um pouquinho. Então, a transigência, eu queria que ficasse isso gravado na sua cabeça. A transigência, nós como pais, não podemos ser transigentes com a educação dos nossos filhos. O segundo exemplo é o de Abraão. Gênesis 18, 19, fala o seguinte: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o meu caminho, o caminho do Senhor, e pratiquem a justiça e o juízo. Até aí. Aí a gente vê que Abraão, ele seguia estritamente as ordens do Senhor. Primeira coisa na casa de Abraão era seguir a vontade de Deus. E com isso ele passou os seus filhos, de maneira que os seus filhos e os filhos dos filhos, hoje nós temos a história, nós conhecemos, foi Isaac, Jacó, de Jacó veio a grande nação de Israel. E Abraão se tornou o grande pai de todos nós, da nossa fé. Outra coisa, a educação no lar muito significa, é uma questão de grande objetivo. Abraão foi chamado o pai dos fiéis. Entre as coisas que o tornaram notável exemplo de piedade estava o estrito acatamento que em seu lar dava às ordens de Deus. Veja bem, irmãos, estrito acatamento que ele dava às ordens de Deus. Ele não abria mão, o que era certo, o que era errado. Outro ponto, Abraão cultivava a religião no lar. Como será que nós podemos cultivar a religião no lar? A palavra de Deus, lá em Deuteronômio, nos dá uma dica. Deuteronômio 6, de 6 a 9, fala o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando a gente lê esse trecho aqui na Bíblia, a gente é até levado a pensar que é um pouco radical, né? A gente tem que falar todo o tempo, a gente tem que colocar nos umbrais, a gente tem que, o que a gente falar, o que a gente pensar, tem que ser sobre Deus, sobre a sua lei. Irmãos, eu lhe digo, tem que ser assim mesmo, sabe por quê? O mundo é cruel. O mundo é cruel. A gente que tem filhos, a gente tem criança nessas escolas, a gente vê o que acontece. Eles trazem para casa algumas informações que é de arrepiar. Inclusive, no nosso tempo não acontecia, né? E eles estão ali 8, 9 horas, às vezes ficam ainda para fazer mais algum especial, 10 horas por dia, os nossos filhos numa grande Babilônia, né? Às vezes lá em casa é interessante porque os nossos filhos vão à escola e na escola é aquela explosão de música, principalmente na educação física. Eles estão lá e aquela música, e na música não é boa, e vai. E às vezes eles chegam lá em casa e eles começam a solfejar aquela música, às vezes até sem querer, porque, sabe, aquilo está inculcado na cabeça deles. Por que o mundo inculca coisas ruins na cabeça dos nossos filhos e a gente não pode inculcar o que é bom? E a gente só vai inculcar através da repetição, E quando eles chegam lá em casa, é até fã, porque eles chegam lá em casa e solfejam, eu falo assim, qual que é o número do inário mesmo, essa música aí? Só que também volta para mim, às vezes eu escuto uma música, aquilo fica na cabeça, e eu solfejo, eles falam, pai, qual que é o número do inário mesmo que o senhor está solfejando? Então é isso, irmãos, a gente não pode perder tempo, o mundo é cruel, a gente realmente precisa ser radical na criação dos nossos filhos. O último exemplo que eu queria conversar com vocês aqui, rapidamente, está lá na verdade aqui, para mim, esse é o grande exemplo de pais. São os pais de Daniel. Lá em Daniel, capítulo 1, 8,
Na verdade, para mim, eu falo que eles são os grandes pais, porque nós não conhecemos os pais de Daniel, nós não sabemos nem o nome deles. Mas através da conduta de Daniel, nas entrelinhas da Bíblia, só pode Daniel ter aprendido com os seus pais na sua infância. Porque Daniel, quando foi levado à Babilônia, ele tinha de 12 a 16 anos. Daniel era um adolescente. Eu lhe pergunto, os nossos filhos, nessa idade, quando estão longe de nós, será que eles estão aptos a decidir pelo que é certo, a decidir pelo caminho do Senhor? Que Deus possa ter misericórdia de nós, irmãos. Nós precisamos pedir a Deus misericórdia e a guia sobre nossos filhos, porque, como eu falei, é muita crueldade, realmente Satanás usa golpe baixo contra a nossa família. E nós vamos perdendo espaço. Daniel 1:8 fala o seguinte: resolveu, pois, Daniel, e aí entre vírgula fala assim, firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Agora veja, quero falar aqui para ela jovem. Gente, já fui da idade de vocês, hoje sou pai de duas coisas maravilhosas que Deus me presenteou. Nós pais oramos por vocês dia e noite. Vocês não saem do nosso pensamento dia e noite. Mas existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. Vocês precisam escolher servir ao Senhor. Nós, como pais, precisamos ensiná-los. A gente precisa mostrar o caminho a vocês. Mas vocês precisam honrar esse ensinamento que o pai e a mãe de vocês deu. E Daniel, segundo o relato bíblico, ele decidiu firmemente não se contaminar. Eu lhe pergunto, por que Daniel não se contaminou? Apenas porque ele não gostava da bebida alcoólica ou das iguarias? A gente sabe que era um rei, eram os melhores alimentos que eles tinham na época. Mas Daniel, ele falou assim, eu não vou me contaminar porque eu sei, eu aprendi que o que eu preciso fazer é isso. E eu vou fazer no matter what. No matter what. Então, jovens da nossa igreja, vocês precisam ter isso na cabeça. Vocês precisam saber que quando seu pai e sua mãe não estiverem junto de vocês, é com vocês. É com vocês. A salvação é individual. Vocês precisam seguir o caminho certo. Vocês precisam escolher. E nós, como pais, depois de ensiná-los, só podemos pedir misericórdia ao Senhor e orar por vocês. Veja bem, a gente sabe que nós estamos nos acercando do fim do tempo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu tenho convicção, posso estar errado, mas a mesma convicção que está no meu coração era a convicção que o pessoal do grande desapontamento tinha. Eu vou ver Jesus voltar. Eu tenho convicção disso. Mas para isso a gente precisa se preparar. Lá em Joel, fala que vocês, jovens, vão profetizar. E vocês, nossos filhos, vocês vão ter visões. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês são uma geração eleita. Vocês vão fazer parte dos 144 mil. Nação santa, nação que vai andar com Jesus onde ele quer que for. Então, vocês precisam se preparar também. E aqui, gente, eu faço até de apelo mesmo a vocês, do fundo do meu coração. Nós, pais, precisamos da ajuda de vocês. Vocês precisam nos ajudar. Né? Porque se a gente só orar e pedir misericórdia, se vocês não quiserem, infelizmente a gente não vai conseguir chegar lá. Que Deus possa ter misericórdia das nossas famílias. Para finalizar, eu queria dizer o seguinte, eu já estudei muito 2 livros da nossa igreja. A Orientação da Criança e o Lar Adventista. Esses são os nossos livros prediletos sobre educação
familiar e de criança. Cada vez que eu abro esses livros, eu me sinto desse tamanho. Cada vez. Por ver tanta coisa que já passou e eu não fiz. Senhor, eu sabia, Senhor, mas eu não fiz. Por que eu sou assim? Por favor, quebranta meu coração. O Senhor fala que é para fazer assim, eu não faço, esqueço, deixo para outra hora. Eu não sei se com vocês é assim, mas comigo é assim. Mas eu queria dizer a vocês que realmente ainda existe esperança. Olha o que esse texto fala aqui. Os que vêm ensinando os filhos de maneira imprópria não precisam desesperar. Convertam-se a Deus e busquem o verdadeiro espírito de obediência. E serão habilitados a fazer decididas reformas, conformando vossos próprios costumes com os princípios da santa lei de Deus, tereis influência sobre vossos filhos. Pais, precisamos nos converter. Precisamos colocar os nossos filhos em primeiro lugar na nossa vida. Tinha um outro texto aqui, mas eu acho que eu tirei. Eu vi que ia ficar tão demorado. Mas tem um texto mais ou menos que ela fala assim: precisamos parar de correr atrás do cultivo das nossas fazendas, da construção das nossas casas. Pais, tende em mente que a educação dos vossos filhos é a primeira das vossas responsabilidades. Afinal de contas, irmãos, o que temos aqui não vamos levar nada. Não vamos levar nada. A única coisa que vamos levar daqui é o nosso caráter. E fora isso, só os nossos filhos. Se pela misericórdia de Deus a gente conseguir ensinar o caminho e eles quiserem ir ao céu e se converter. E para finalizar aqui, eu queria ler esse último texto aqui, que esse texto, quando eu li, ele me trouxe lágrimas aos olhos. Ele fala assim: quando se assentar o juízo e os livros forem abertos, quando o bem-estar do grande juiz for pronunciado e a coroa de glória imortal colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão essas coroas à vista do universo reunido, indicando sua mãe, e dirão: ela me fez tudo quanto sou mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados quanto à minha salvação eterna. Fantástico isso, né, irmãos? Imagine vocês o prazer de você como filho tirar a sua coroa e falar assim: Senhor, foi ela que me ensinou o caminho, foi meu pai, foi minha mãe, eu estou aqui, eu devo a eles, foram eles que mostraram o caminho, e eu aceitei, porque eu amei a tua palavra, eu amei o teu sacrifício, e hoje eu quero coroar minha mãe. Nós vamos coroar as nossas mães, irmãos. Eu não vejo a hora desse dia chegar. Depois que a minha mãe faleceu, se eu já queria ir para o céu, agora que eu quero mesmo, eu não posso deixar esse momento passar. Eu quero estar no céu com a minha esposa, eu quero estar no céu com os meus filhos, os meus irmãos, cada um de vocês. A minha oração é que nenhuma dessas famílias aqui reunidas hoje se perca, irmãos. Que nós possamos estar juntos naquele dia e que nós possamos apresentar, porque o Senhor vai nos perguntar: onde estão os filhos que te dei? E que nós possamos firmemente olhar, que eu possa junto com a minha esposa dizer: aqui está Mel, aqui está Dinho, toma, Senhor, ele é teu agora. Queria cantar um hino com vocês aqui, bem rápido, um hino conhecido. Esse hino fala muito ao meu coração, porque como hoje foi sobre educação, falei um pouco aqui sobre família, né? Como fazer para a gente chegar no céu. Não tem uma fórmula. Eu gostaria de ter a fórmula exata, porque eu aplicaria essa fórmula e meus filhos estariam garantidos. Talvez os meus pais também teriam aplicado essa fórmula em mim e eu estaria com a salvação garantida, mas não é assim. Infelizmente não é assim. Mas eu lembro quando eu tinha 7, 8, 9 anos, na minha infância, meu pai tinha um carro, uma Brasília, e minha família é grande. Eu tenho 4 irmãs, eu sou o quinto, eu sou o último. E minha mãe sempre gostou muito de música. Ela
que minha mãe fazia na vida dela, ela estava cantando. Se ela estava no banheiro, ela estava cantando. Se ela estava cozinhando, ela estava cantando. E indo para a igreja, nem se fala. Eu cantei todos os hinos do inário que você imaginar, eu cantei indo e voltando da igreja. Mas existe um hino, que esse hino me marcou demais. E esse hino é um dos hinos que mais me faz ansiar o céu. Ele fala assim: este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo e vou com Ele morar. Eu lembro que eu era pequenininho e eu vinha deitado, porque Brasília tinha 3 lugares, eu tinha 4 irmãs, elas vinham ali e eu vinha deitado no colo delas. E a gente cantava e cantava e cantava e cantava e cantava esse hino. E um dia eu vou estar com a minha mãe nesse céu. Nesse lugar que ela sempre foi apaixonada para ir. Sabe, irmãos, a gente precisa ser apaixonado pelo céu. A gente precisa gastar tempo aqui, ó, pensando nesse momento. A gente planeja tudo na vida, estudo, casa, trabalho, estudo dos nossos filhos. E às vezes a gente negligencia esse momento. Porque, como a gente falou aqui hoje de manhã, o que há de vir virá e não tardará. Então eu queria convidar vocês para a gente cantar, bem alegres esse hino. Eu tenho tão boa memória. Cassie vai nos ajudar aqui com o nosso grupo de louvor hoje. Posso cantar também? Então vamos lá. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas
conjunto de louvor. E agora eu queria dar a oportunidade a vocês, a cada família aqui presente, vocês filhos possam se unir aos seus pais. Pais, procurem seus filhos que estão aqui nesse momento. E eu queria dar a oportunidade de vocês fazerem uma oração e consagrar a vossa casa ao Senhor. Caso você não esteja com seus pais aqui, ou não os tenha mais, por favor, junte-se a nós, estaremos aqui no primeiro banco e vamos fazer uma oração. Que Deus possa abençoar cada um, e o meu desejo do fundo do meu coração é ver cada família aqui presente naquele grande dia. Deus seja louvado. Segunda vinda e a ressurreição. Como a esperança do reencontro com os nossos queridos afeta nossa expectativa do retorno de Jesus. Eu me lembro que quando eu tinha 11 anos, eu comecei a entender o que quer dizer isso, segunda vinda e ressurreição. Foi pela primeira vez que eu perdi alguém que eu gostava muito. Era meu avô, o pai da minha mãe. Os meus avós, tanto por parte de pai, parte de mãe, avós excelentes. Mas esse avô, ele morava em Populina, na terra onde eu nasci. E nós, nas férias, íamos passear lá. Eu me lembro que ano após ano, nós íamos até essa cidade pequena do interior de São Paulo, para visitar lá esse meu avô. E eu me lembro que, quando a gente chegava lá, ele chegava
de ônibus, né? O sítio dele até a cidadezinha de Popolino eram 3 quilômetros. E para ir lá, ou a pé, de cavalo, ou de charrete. E eu me lembro que, uma vez que nós fomos de charrete, meu avô falou assim para mim: meu neto, não quer ir dirigindo? Olha, eu nunca mais esqueci. Pilotar uma charrete é a coisa melhor do mundo. Vocês não imaginam. Nunca mais esqueci. E esse meu avô, ele me chamava de Natan. Aqui na igreja tem algumas pessoas que me chamam de Natan. Pastor, o Cássio, o Elias, o Júnior, o Joesel. E não sei, toda vez que alguém me chama de Natan, eu lembro desse meu avô. Então, quando ele faleceu, para mim, foi uma coisa muito triste. Muito triste. Eu lembro que da última vez que nós estivemos lá, eu devia ter entre 9 e 10 anos, ele se queixou de uma dor e nos disse que era uma hérnia. E aí uma tia, irmã da minha mãe, que morava em São Caetano, falou: pai, eu vou marcar para o senhor. E realmente, depois de alguns meses, ele veio a São Caetano para poder ser operado e tratar dessa hérnia. Mas alguma coisa aconteceu e ele acabou falecendo. Eu me lembro que, quando estava lá, fazendo a coisa fúnebre, né? Eu chorava muito. E eu me lembro exatamente, minha mãe me abraçou e falou: filho, você gostava muito do seu avô? Eu gostava. Fica tranquilo, Jesus está voltando. E já já você vai poder de novo brincar com seu avô. Eu tinha de 10 para 11 anos. Agora em dezembro eu vou fazer 67. Está fazendo 56 anos que ela me falou isso. Durante todo esse tempo eu já perdi muitas pessoas queridas. Eu já fiquei pensando, será que Jesus não está demorando muito? Aí essa semana, pensando que eu ia falar para vocês, eu me lembrei desse verso aqui, que está em 2 Pedro 2, 3, 9, que fala o seguinte: não tarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você sabe, quando Jesus veio da primeira vez, a Bíblia fala que foi no momento exato. Nem veio antes e nem depois. Jesus veio aqui, cresceu, ficou adulto, foi batizado, ensinou os seus discípulos e morreu, para poder você e eu termos a vida eterna. Só que tem uma coisa fantástica: ele morreu, mas ele ressuscitou, amém? É isso que nos dá esperança. A minha mãe tinha razão. Ela falou: filho, Jesus está voltando. Isso é possível porque ele ressuscitou, porque senão isso não seria possível. Então eu fico pensando, se Jesus veio aqui e morreu, por que ele não viria para nos buscar? Olha, ele morreu para nos salvar e para eu morar com eles. E antes de ir embora, os discípulos estavam tristes. E ele deixou uma promessa maravilhosa, que está em São João 14, 1 a 3. Quem souber, recita comigo. Não se turbe o vosso coração. Crês em Deus, crês também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou e vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver... Amém? Então, essa é uma promessa maravilhosa. Você sabe,
Para quem já perdeu um ente querido, o retorno da vinda de Jesus é um consolo extraordinário. Vocês não imaginam como eu e a minha esposa temos pressa desse dia? E você sabe que o apóstolo Paulo deixou registrado aqui como ele viria. Está em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o verso 18 fala o seguinte: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. O quarteto canta o hino que eu acho muito bonito. As palavras desse hino falam o seguinte: o mundo mau eu vou deixar com seu pecado e dor, e como Elias encontrar nos ares o meu Senhor. Glorioso dia assim será, quando seu rosto contemplar a face do nosso Mestre, contemplar a face dos nossos entes queridos, e pela eternidade, enfim, tal glória eu vou cantar. Amém? O mundo mau eu vou deixar com seu pecado e dor, e como Elias encontrar nos ares meu Senhor. Ao voltar nas nuvens eu verei Jesus. Ao voltar nas nuvens eu verei Jesus. A Jesus, como Elias subirei às mansões celestiais. Ao voltar nas nuvens eu verei a Jesus. Glorioso dia assim será, seu rosto contemplar, e pela eternidade enfim tal graça vou cantar. Ao voltar nas nuvens eu verei Jesus. Ao voltar nas nuvens eu verei Jesus. A Jesus, como Elias subirei às mansões celestiais. Ao voltar nas nuvens eu verei a Jesus. Ao voltar nas nuvens eu verei Jesus.
celestiais. Ao voltar nas nuvens, eu verei a Jesus. Também como Elias, eu viverei para sempre com o meu Deus. Amém. Amém? Amém. Agora vamos, para encerrar o culto, vamos cantar o hino 555. Esse é um hino que eu gosto muito, viu? É um hino que a gente canta lá na quarta-feira sim e na outra também, viu? Então, ao som do piano, da orquestra, vamos nos colocar de pé e com todo entusiasmo cantar esse hino, porque enquanto Jesus não vem, vamos esperar Ele cantando. Amém? Meu coração alegre hoje canta, ao relembrar das dores cessarão. Virá o fim a este mundo escuro, meu lar será nas terras de Sião. Até então eu seguirei cantando, até então contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao lar. Mulheres, A morte agora, mais favor nos trazem, pois eu pensei, quem deve os homens, de todo mal que aqui nos faz trementes, ao recordar os salvos sorrirão. Todos juntos em louvor. Até então eu seguirei cantando, até então contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao lar. Eu vou pedir para você se assentar. Pode se assentar. Estamos quase encerrando aquilo que nós nos propomos a fazer nessa manhã. Como nós anunciamos no começo, ao longo desse dia nós estaríamos refletindo um pouquinho sobre a nossa expectativa em relação ao retorno de Cristo. Só que o fato de Cristo não ter voltado ainda, nele se fundamenta o nosso maior problema. Nós ainda estamos aqui. Nós ainda estamos aqui. E enquanto estamos aqui, aquilo que nós nos propomos a fazer hoje é fazer a igreja brasileira de Dallas refletir que enquanto Cristo não vem, como é que eu lido com as questões da minha família? Foi isso que o Elias tratou. Porque Cristo ainda não voltou e nós costumamos a cada instante, a cada semana, constantemente, ter que lidar com perdas. Foi isso que o Natanael acabou de tratar aqui para a gente. Como a ressurreição nos ajuda nessa espera, que segundo a nossa avaliação parece tão demorada. Como é que eu seguro a onda? Pelo fato de ainda estarmos aqui. Nós temos outros temas importantes no período da tarde. Eu queria incentivar você, tendo programado ou não para almoçar com a igreja aqui hoje, você pode ter tempo para voltar às 5h30, porque no período da tarde a gente vai ver, em Cristo ainda não voltou, é a minha relação com a missão, porque há uma promessa condicionada aqui, Mateus 24, 14, eu leio, e este evangelho do reino será pregado
por todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Ou seja, o retorno de Cristo está condicionado à conclusão de uma tarefa. Nós vamos ver à tarde, porque nós ainda não concluímos essa tarefa. E às vezes a gente acha que a igreja tem uma tarefa. Não, aí a tarefa tem uma igreja. A tarefa tem uma igreja. A tarefa precede a igreja. Deus não dependeria de nós para concluir sua obra, mas Ele disse que a essa obra, ao ser ela concluída, então viria o fim. Vamos ver hoje à tarde o que isso significa. Só que é o seguinte, você e eu ainda estamos aqui, nós temos contas para pagar, então como é que a gente lida com as questões do dia a dia, do trabalho, do materialismo, do dinheiro? Como é que a gente lida com a questão do dinheiro? Porque Cristo ainda não voltou. Você vai ser irresponsável de não pagar suas contas, vivendo do amor? Ou de uma meia dúzia de folha que você consegue plantar no quintal atrás de casa? Não, meu amigo, você tem responsabilidades. E isolar-se da realidade como um todo, de maneira desorganizada, pode privar você de desempenhar a tarefa na qual está baseado o retorno de Cristo. O Evangelho tem que ser pregado. À tarde também veremos que nós precisamos manter a nossa vida espiritual viva e as nossas ações reformadas para o encontro com o Senhor. Sabe por quê? Quando esse movimento que causou essa decepção toda, que a gente viu nesse filmezinho, um breve resumo, quando aquilo aconteceu, você acha realmente que aquele povo estava interessado em fundar uma igreja? Você acha realmente que aquele povo estava preocupado em botar uma placa na frente de um prédio e dizer agora nós somos um movimento tal? Eles não estavam interessados em fundar igreja nenhuma. Ninguém tinha essa intenção. Esse movimento, ele transbordou os limites das mais variadas denominações. Havia uma pregação, havia uma nota que soava em todas as igrejas, praças públicas e naqueles lugares onde a mensagem era pregada. Uma nota, sabe qual era? Prepara-te para encontrar com o teu Senhor. À tarde vamos ver isso. E à tarde a gente conclui com, será que não está demorando? Natanael dá uma pista aqui hoje, mas será que não está demorando? Essa aparente demora, o que isso significa? Por quê? Por que ele ainda não voltou? Meu irmão, ao longo desse dia, quando a gente não celebra o desapontamento, a gente apenas relembra o episódio, é para que eu e você possamos entender que a segunda vinda de Cristo deve ser o alvo final de cada um dos nossos projetos. Eu falo para pessoas aqui, extremamente responsáveis na condução de sua casa. Eu vejo pais, e eu observo isso, aprendo com muitos pais, como eles fazem, como eles agem, como eles reagem, porque tenho filho, espero ter outros, preciso me preparar para algumas coisas. Eu vejo muitos pais extremamente habilidosos, projetando o futuro dos filhos, a faculdade, como vão pagar, a universidade, onde vão morar, o que vão fazer, quando sairão do aluguel, quando vão comprar uma casa. Eu vejo gente muito organizada, mas meu irmão, esse não é o verdadeiro projeto, o grande projeto da nossa vida. Se você anda desenvolvendo e elaborando projetos na sua vida, desconsiderando o retorno iminente de Cristo, você está caminhando no caminho largo que conduz à perdição. Essa é uma palavra de exortação que eu dou a você, porque a sua expectativa em relação à volta de Jesus determina o tipo de vida que você leva. E aí, eu tenho aqui uma lista que não para de crescer. A Jack vai cantar uma música hoje, e é ao som dessa música que a Jack vai cantar, que eu queria convidar você para a oração intercessória, e com ela nós vamos encerrar o serviço dessa manhã. Essa música que ela vai cantar tem que ver com você viver o Evangelho, você pregar o Evangelho, você viver o amor. Ela insiste nisso, nos refrões, no coro da música. É uma música muito forte, muito poderosa. Mas eu vou dizer para você, para essa lista aqui, para a gente não ter mais esse tipo de lista aqui que eu tenho na minha mão, Jesus tem que voltar, porque enquanto Ele não voltar, nós vamos continuar ainda lidando com esse tipo de coisa aqui. Parte dessa lista você já conhece, vou repeti-la, mas ela cresceu da última semana para cá. Os nossos problemas parecem aumentar, os problemas das pessoas que nós amamos parecem aumentar, e nós temos que almejar a segunda vinda de Cristo, porque vamos estar com Ele
E você não precisa ter medo de almejar a segunda vinda de Cristo, porque você vai reencontrar alguém, porque suas dores vão passar, porque a morte já não exercerá mais poder sobre nós. Você não precisa ter vergonha, porque Ele mesmo, ao fazer a promessa, Ele disse: esse tipo de coisa vai acabar. Mas olha, a Simone ainda pede pelo pai, seu Cosmo. O Levi ainda está lá lutando, tem que cuidar com seus hábitos de vida, com sua rotina de vida, porque acabou de sair de um tratamento, se recupera dos efeitos de um tratamento, assim como ele, o Luiz, filho do Alejandro. O Marcos, lutando e lutando, um tratamento que maltratou seu corpo, maltratou o seu emocional, afeta toda a família. Você sabe, é o Marcos da Sara que eu estou falando. Tem meu pai, essa semana, tentando manter o otimismo, mas sofre no corpo os efeitos de um tratamento. E as pessoas acabam optando por aquilo que mais dá esperança a elas. Você tem o Helenilson e a Laura, por quem o Almir tem pedido e insistido nessa oração. Você tem o seu Miguel, que a semana passada fez agora a sua primeira sessão de químio, começou o seu tratamento. Graças a Deus temos orado, porque nenhuma reação muito desconfortável nos dias passados. Tem o pai da Marjorie, o seu Otone, a Nazarete, humano, ela tirou um ela se recuperando da própria cirurgia, o marido agora acabou de ser operado. Você tem a família Reis, que enlutada perdeu um membro importante da família na semana passada. Você tem o pequeno Thales, que essa semana começaria seu tratamento, mas estava enfermo, não pôde começar, teve que ser adiado isso. Espera-se que nos próximos dias ele comece um tratamento longo, que traz apreensão à família. Você tem a Ziza, esposa do Gilberto, que também se convalecendo da cirurgia que fez 10 dias atrás. O Mateus, por quem Marjorie e Serginho pediram oração, que fez a cirurgia na quarta-feira. A cirurgia revela que o problema era mais grave do que se supunha. A família com o coração apertadíssimo, porque uma criança de 7 anos descobre um tumor na perna. Para pensar numa coisa como essa, a gente já não aguenta mais esse tipo de notícia, não é? Online, 3 pedidos chegaram. A Adriana, com a mãe que está enferma. Juan Kleber pede, o motivo ele não deixa claro, mas pede oração. A Suzane pedindo uma resposta, aguarda de Deus sabedoria. Vamos orar por essas pessoas, centenas de milhares de pessoas que perderam seus bens e foram afetadas por esses tornados que cercaram aqui a região que a gente mora. E hoje pela manhã, a gente inclui na lista, através da intercessão do Enoque, o Luiz Alberto, um parente muito próximo dele, foi diagnosticado com leucemia. Vamos orar por essa saúde. Essa aqui é a lista que não para de crescer de gente doente. Você tem outros motivos no seu coração. Eu queria convidar você hoje para a gente encerrar o serviço dessa manhã, nessa oração de intercessão aqui à frente. Você tem algo que você gostaria de entregar para Deus nessa manhã, dizendo: Senhor, eu não dou conta disso daqui, eu te entrego essa questão aqui, porque eu não dou conta disso. Há algo que faz o seu coração bater mais forte? E será que eu estou falando para alguém que há muito não pensa na volta de Jesus, e tem tocado a vida como se a vida fosse isso aqui, se resumisse a isso, e você gostaria de ter a chama pela volta de Cristo acesa, ardendo no seu peito, no seu coração? Você gostaria de vir à frente? É orando por você mesmo. Você é um pai, uma mãe, foi tocado pelas palavras do Elias, tem percebido a dificuldade de conduzir sua casa. Você gostaria de vir aqui para rogar pelos teus filhos, alguns deles manifestando sintomas de apostasia? Eu não sei qual a razão que poderia te colocar de joelhos hoje, mas ela vai cantar aqui. Essa, como eu disse, é uma música muito poderosa. E enquanto ela canta, eu gostaria que essa música servisse para você de estímulo, para você vir à frente e dizer ao Senhor: eu entrego essa questão, confio nessa questão, quero amar a sua vinda, quero viver esse amor, quero viver esse evangelho, para que eu possa ver ainda em meus dias o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. O programa não acabou, a gente continua à tarde, mas agora a gente encerra esse bloco, encerra essa manhã de serviço com essa oração de intercessão. Enquanto ela canta, se é o teu desejo, você pode vir à frente e a gente vai encerrar junto aqui.
Jesus voltasse logo de uma vez. E nessas eu me esqueci de amar o meu irmão, e aos cativos desse mundo estender a minha mão, para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando um grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. A promessa feita é: virei outra vez. Mas a sua ordem diz que é hora de pegar. São tantos por aí, sem abrigo e sem luz, na escuridão da vida, sem Jesus. Eu posso então me esconder e esperar o fim chegar, ou posso simplesmente do amor de Deus falar, para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando um grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. Esse evangelho do reino será pregado a toda a nação. Só então se irá o fim, nossa eterna redenção. Para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando um grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. Para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando um grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. Nosso Deus e Pai, nosso grande problema é que nós ainda estamos aqui, mas nós cremos em Tua promessa. Às vezes, distraídos pelas coisas, distraídos pelos nossos próprios problemas e aflições, tentando dar conta da vida por nossas próprias forças, nós perdemos a noção, a dimensão de que o Senhor tem um outro lugar, de que o Senhor tem um outro momento, de que o Senhor tem uma outra vida para cada um de nós. E às vezes, quando a igreja se reúne, e ela volta os seus olhos às Escrituras, e ela reclama as promessas, e ela vê aquilo que foi predito, aquilo que vai acontecer, é uma tentativa do Teu Espírito de nos alertar, de nos instruir, de nos ajudar
a compreender de que o melhor ainda está por vir. Mas nós precisamos, Pai, nos preparar para encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos deu um tempo de graça, onde decisões precisam ser tomadas, onde a gente precisa evidenciar na nossa vida o tipo de fé que a gente tem. Não nos permita, Pai, nos iludir com um caminho mais largo, optando por opções mais fáceis. Nos dá força para a gente poder fazer o que é certo, ainda que isso não seja popular. Veio à frente aqui pessoas, algumas delas com o coração pesado, por suas próprias coisas, ou vieram aqui à frente intercedendo por outros, que também estão sofrendo. A nossa lista de pessoas doentes, aflitas, parece crescer, as coisas parecem não melhorar, o cenário político confuso, há revoltas e tumultos, e guerras, e rumores de guerras por todas as partes. As pessoas estão perdendo a esperança nas instituições, muitas têm manifestado uma rebeldia a todo e qualquer tipo de autoridade. Isso tem afetado a igreja, isso tem inundado a igreja. Mesmo a igreja não tem conseguido fazer frente a tamanha confusão que está o mundo. Por isso o Senhor precisa levantar um povo fiel, diferente, nesse último momento da história da humanidade. Pai, por favor, que parte desse povo esteja aqui ouvindo essa oração, nesse recinto, nesse exato momento. Que estejamos convencidos, como famílias e como indivíduos, de nosso papel e de nossa responsabilidade. O Senhor prometeu uma coroa para aqueles que amassem a sua vinda. Nós queremos amar a tua vinda, queremos olhar para ela com esperança. Nos ajuda a equilibrar, Pai, as nossas responsabilidades comuns com a esperança do retorno de Jesus. Que a gente viva esse evangelho, que através de nós o Senhor possa cumprir sua promessa, levantando uma geração poderosa qual nunca houve na história da humanidade, para a tua própria glória, para a tua própria honra, Senhor. Ouve nossa oração, nos traz de volta no período da tarde, para a gente continuar refletindo naquilo que realmente importa e pode afetar a nossa caminhada. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Lembrando a você, a gente retoma aqui às 5h30,